Qual dos rendimentos são tributados exclusivamente na fonte? Salário, pensão de aposentadoria, rendimento de debêntures, rendimento de títulos públicos, ganho de capital em ações, dividendo, PGBL na tabela progressiva. Vamos lá. Tem que lembrar naquela história das fichas lá da declaração do imposto de renda, né? As fichas, na verdade, elas representam o quê? Os tipos de remuneração que a gente recebe. A gente pode receber uma remuneração em que a gente é tributado na fonte, mas a gente vai fazer um ajuste porque a base de cálculo não é determinada naquele momento. A gente não sabe, a Receita não sabe qual é a base de cálculo naquele momento. Isso acontece com o nosso salário, isso acontece com a aposentadoria, isso acontece com renda, alguém que recebe aluguel, por exemplo, enfim. Tem um outro tributo que é uma outra forma de renda que ela é tributada exclusivamente na fonte e é definitiva, não tem mais o que fazer. Base de cálculo já é determinada, não tem como mudar. Isso acontece com os investimentos em geral. A gente paga DARF ou mesmo tributado na fonte. Mas ó, a pergunta está falando sobre quais rendimentos tributados na fonte. E a gente tem um outro tipo de rendimento que a gente recebe e não paga imposto porque é isento. Então, olha só. Salário é tributado na fonte, mas a gente faz ajuste. Então, ele não é exclusivo na fonte e definitivo. Não é. A gente tem que fazer o ajuste. Porque pode haver, inclusive, uma tributação a mais. A gente pode ter que pagar um pouco a mais, além daquilo que já foi tributado. Então, um não entra. Pensão da aposentadoria também não entra. A mesma coisa. A pessoa recebe o INSS, né? Ela vai depois declarar no imposto de renda, pode ter despesa dedutível, pode receber dinheiro de volta. Debênture, opa, esse sim, tributado exclusivamente na fonte, é definitivo, esse entra. Rendimento de títulos públicos, Tesouro Direto, LCI, qualquer. LCI não, né? Porque LCI é isento, mas CDB, título público, falando de título público, meu Deus do céu, eu tô louco aqui. Título público, LTN, NTNF, NTNB, opa, tributou na fonte, você foi lá, recebeu, já foi à fonte, já resgatou, um abraço. Não tem mais o que você fazer com a base de cálculo, esse entra também. Ganho de capital em ações, você ganhou dinheiro, comprou, vendeu a ação, você paga via DARF. Não tem fonte pagadora, né? A fonte, na verdade, recolhe aquele dedo duro que é uma antecipação e depois você desconta, mas você vai ter que pagar a DARF. Ganho de capital não entra aí, né? Exclusivamente na fonte. Dividendo é isento e o PGBL na tabela progressiva, o administrador lá do plano paga 15% na tabela progressiva e você na tabela anual, no ajuste, né, na declaração de ajuste anual, você vai ver as despesas dedutíveis e você pode mudar, receber, ter que pagar mais imposto. Então, quem entra aí como tributado exclusivamente na fonte, 3 e 4, gabarito dedidado, é isso, Henrique? Eu passei batido aqui. Dedidado. Dedidado, é isso. E aí, primeira parte da prova, hein? Puxada, principalmente cálculo de RPF é chato, né? Sempre é. Demanda muita atenção do candidato aí. Tem que ter atenção e tem que saber a regra, né? É difícil falar. Dá para dar aquele chute. Às vezes até você consegue, mas tem tanta continha ali envolvida, somar uma coisa, somar outra, que às vezes fica complicado. É importante o candidato saber o que é despesa dedutível e o que não é, e isso vai cair na prova. Às vezes cai 2, 3 questões. Não tem jeito. A questão de cálculo do IRPF costuma ser uma, mas essa questão de você saber o que é dedutível ou não acaba aparecendo de novo, ainda vai aparecer, né? É meio inevitável isso. Faz parte aí da prova. O resto, questão aí de imposto, que com as pegadinhas que tem lá no CPA 20 e no CEA, né? Não muda nada. E aí não dá para errar, né? Não Juros pode. sobre capital próprio Nesse não dá nível não dá. Não dá para errar day trade, né? Não dá para errar. Nesse nível não dá. Tem um item, tem uma questão que chamou a atenção, é a questão 5, em que tem uma diferença entre ser tributado na fonte e ser tributado exclusivamente na fonte. Aí tem um detalhe, né? Então o candidato tem que ficar bem esperto aí nessa hora. Que essa questão 5 aí pode confundir. Ou seja, quando não é tributado exclusivamente, significa que há tributação, mas depois vai vir o ajuste. É isso aí que o aluno tem que entender isso. Senão ele vai se confundir todo na hora de fazer essa questão.
que ele vai achar que quase todos os esquisitos ali têm tributação. Mas, na verdade, a palavra é exclusivamente. Não aquela parte em que ele tributa e depois tem que fazer um ajuste, como ele falou. Isso aí, eu achei um ponto importante. Esse conceito é realmente bem importante. E o que tem de investidor que acha que vai deduzir a despesa do médico do imposto do CDB? E aí, realmente... Não vai deduzir, porque ele fica pensando, é tributado na fonte, igual ao meu salário. Não, não é igual. É exclusivamente na fonte. Exatamente. Não tem mais como receber de volta. Ficou lá exclusivo na Receita Federal, não volta mais. É isso aí. Bom ponto. O investimento, de maneira geral, é sempre separado, né? O pessoal ainda confunde muito isso. Então eu vou pagar 27,5. Não, gente, ó, investiu é outra tabela. Esquece a tabela de imposto normal. Mas aquela questão é bem clássica lá. Teve uma questão aqui que perguntaram a respeito do day trade, mas foi só um errinho de cálculo ali, que está certo aqui na apostila, que um aluno tinha confundido, achando que o mínimo de 1% seria R$100. Eu esclareci que é 10. Tenho acompanhado isso no Instagram e no YouTube aqui, tá, Henrique? Então, o que tiver Valeu! Bom, o Instagram eu não estou olhando, estou olhando agora. Você está vendo o YouTube, eu vejo o Facebook e o Twitter, então. Pronto, fica com esses no dois LinkedIn aí. não dá para comentar, né? A gente fica no YouTube. Mas eu não tenho nem muito o que comentar, não. O Cristiano já falou tudo tão em detalhes que aí agora aqui é só ficar observando mesmo e absorvendo um pouco mais de conhecimento, que é sempre bom. O que é isso? Ficava aqui, pode cortar aí, sem problema. Muito bem. Dessas 5 questões, quantas tem que acertar aí? São obrigação de acertar. Obrigatório. 3 é obrigatório, 4. Né? Eu ainda acho 4. Eu acho ainda... Ó, até a questão 2, que foi a das despesas dedutíveis, talvez até alguém escorregue. Mas a do... Aí tem um risco de errar grande, né, Cris? Além de ter que saber, de repente aperta um botão errado na calculadora. Exatamente. Não, e tudo bem, vai. Você quer fazer 3 só para a gente ser conservador? Vamos lá. Conservador. A questão 5 a gente pode também dar uma escorregada, justamente pelo exclusivamente. Alguém pode se complicar ali. Mas, por exemplo, as outras não tem como, mesmo a do ITCMD, né? Se quem está na CFP aqui, está estudando também para o módulo 6, sabe que TCMD é doação e não tem ganho, né? Nem em cima do ganho nenhum. Então, também não pode errar, não. Vai, mas vamos deixar 3 para ser conservador, então. 3 para ser conservador. Errou ou a do ITCMD, ou errou a da tributação exclusivamente na fonte, né? Mas essas 3, pessoal, aí é questão de CPA, não vou nem dizer que é de CE, é de CPA 20. Exato. Não pode errar. O aluno que está se preparando para o CE, né? As questões de CPA 20, de CEA, não pode errar. Né? Na prova do CFP, não pode errar. Se você gabarita a prova do CEA, você garante a aprovação no CFP. Não pode errar as questões que são questões nível CEA. Né? Tem que acertar todas. Nível CEA não, nível CPA 20, vai. CEA já tem algumas questões mais complexas. Verdade. Tem que acertar. Essas questões aí de tributação. Mas eu caí na pegadinha do day trade. Não pode, galera, não pode. E essa da tributação exclusivamente na fonte, acho que a Planejar gosta de ressaltar justo para o gerente não falar errado para o cliente. Isso é tributado na fonte. O cliente fica acho que o cliente fica pensando que tributa igual o salário dele, porque ele sabe que o salário dele é tributado na fonte, a gente fala a mesma coisa. Não é tributado na fonte, é exclusivamente na fonte. Não vai ajuste, né? É a tributação definitiva, acho que até a ficha. Definitiva, A ficha na declaração do imposto de renda, até o termo é tributação definitiva. Sim. É isso aí. Que é justamente para deixar bem. E aí, o nosso salário, inclusive, a gente não coloca lá, a gente coloca no rendimentos recebidos de pessoa jurídica, né? Outra ficha. Justamente que é para você, naquela ficha de pessoa jurídica, você colocar as despesas. Ali entra a conta das despesas dedutíveis. E o exclusivamente na fonte da tributação definitiva já foi feita, o ganho já foi calculado. No nosso salário não tem ganho. A Receita Federal ela vira e diz, ô empresa, ô pagador,
tributa aí a renda bruta dele porque eu quero antecipar. A Receita quer dinheiro para tocar a vida. Todo mês ela quer ter, né, o dinheirinho ali para poder fazer as coisas que o governo tem que fazer. Aí a gente vai lá e diz, ô governo, você está tributando, mas não está considerando as minhas despesas. Opa, vamos lá considerar as despesas. Por isso que ela é uma ficha diferente. Salário, INSS, o PGBL, o pessoal que vende aluguel, né, Carnê-Leão, né, tem imóvel, recebe rendimento de aluguel, entra lá também, despesa dedutível. Né, assim vai.